Olá meninas do Elas e o Pai, meninas e meninos, né? Porque nós temos vários seguidores meninos, sejam muito bem-vindos, né? Nós estamos com uma série de mensagens um pouco diferente. Você que estava acostumado a me ver nas lives, nós mudamos um pouquinho o nosso formato para alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo vai impactar muito a minha vida e a sua vida. Você já viu que nós tivemos uma série de mensagens, começamos uma série de mensagens sobre mulheres acima da média na Bíblia, né? Tanto mulheres mais conhecidas, né? Até mulheres que a Bíblia nem fala o nome, mas mulheres que se dedicaram a Deus e conseguiram mudar a história, mudar a vida, mudar o percurso, muitas vezes, da história de uma nação inteira. E hoje, né, nós estamos aqui juntas para aprender um pouquinho sobre Ana. Lembra de Ana? A maravilhosa Ana, mãe de Samuel, do grande profeta Samuel, né, que foi juiz e sacerdote do povo de Deus durante muito tempo. Mas nós não queremos falar de Samuel, queremos falar sobre Ana, né? Já viu aquele ditado que fala, atrás de um grande homem é sempre uma grande mulher cansada? E nem sempre essa mulher é uma esposa, às vezes é uma mãe, é uma amiga, é uma companheira, né? E Ana foi essa figura muito chave, muito maravilhosa, muito poderosa, porque Ana se deixou ser usada por Deus e por causa da sua dedicação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No final nós vamos saber quais foram os resultados dessa fidelidade de Ana, né? Olha, hoje nós vamos ler muito a nossa Bíblia, porque a história de Ana acontece logo no primeiro e segundo capítulo do livro de Samuel. A história de Samuel começa com a história de Ana, né? Quem foi Ana? E a gente vai ler um pouquinho, né? Pegue sua Bíblia se você quer fazer esse estudo assim aprofundado. Se você quer hoje, né, que o Senhor fale ao seu coração através da vida de Ana, esse é o momento. Então, nós vamos começar um pouco diferente. Vamos começar orando? Vamos começar orando? Deus amado, muito obrigado por esse momento aqui de estar aqui contigo. Senhor, fala conosco. Como eu vi uma mensagem ontem que o pastor orava e dizia assim, Pai, faz uma mensagem individual para cada pessoa aqui, Pai. Fala de uma maneira individual, personalizada, Senhor, com os nossos corações. Nos ajuda a aprender mais sobre Ana. Fala comigo, fala com cada pessoa que irá ouvir esse vídeo depois. Em nome de Jesus, amém. Então, abre lá a sua Bíblia, 1 Samuel 1, de 1 a 18, vamos ler lá juntas. 1 Samuel 1, de 1 a 18, vamos aprender lá sobre a vida de Ana. Para você que não gosta de ler a Bíblia, I'm sorry. Hoje vamos ler muito a nossa Bíblia, muito mesmo, né? E já vamos começar com 18 capítulos, né? A gente pode até pular aqui um pouquinho por causa do nosso tempo, nosso vídeo fica muito longo, né? Havia certo homem de Ramataim, sufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Se você tem dúvida de colocar o nome no seu filho, tá aqui, Zuf, top, diferente. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos esse homem subia a sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Elcana era o último biscoito do pacote, né? Tudo bem. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado à sua cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas te deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho.
Ana respondeu: não se trata isso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Vamos ler até o 20. Eu falei até dizer, vamos ler até o 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Olha que história linda, que história maravilhosa, né? A história de uma mulher. Daquele tempo, né? Ai, poxa vida, naquele tempo podia ter mais de uma mulher. Sim, não era certo, mas podia ter mais de uma mulher. E provavelmente, né, a história conta que provavelmente Elcana escolheu ter outra mulher justamente por causa da esterilidade de Ana, né? Naquele tempo, ter filhos era algo muito importante para o povo. E uma mulher não ter filhos era quase um pecado, era uma coisa muito ruim, porque a dignidade de uma família, a longevidade de uma família, a importância de uma família era relacionada com a quantidade de filhos que aquela família tinha. Porque os filhos não só eram uma herança, né? A Bíblia chama que os filhos são uma herança. E o povo de Israel não era só isso. Os filhos eram também uma força na agricultura, no cuidado de rebanhos e tantas outras coisas. Então, para o povo de Israel, a prole, a família, a continuidade, a quantidade de filhos era algo muito essencial. O problema é que Ana nasceu e viveu justamente numa época assim. E uma das coisas também que a Bíblia fala, qual era esse tempo que Ana viveu? Ana viveu no tempo dos juízes. O que era o tempo dos juízes? Na verdade, nessa época, ainda não havia rei em Israel. Né? Após a morte de Josué, quem governava o povo de Israel eram juízes. O problema é que o povo acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Então, como lá no livro de Josué, Deus promete que se o povo abandonasse, ele traria outras nações que subjugaria Israel, destruiria suas colheitas, né? Acabaria com seus rebanhos, viria destruição, desgraça e tantas outras coisas. E isso acontecia. Aí o povo clamava a Deus e Deus mandava um juiz. O que era um juiz, na verdade? Era um libertador, era um líder espiritual, mas também um líder que liderava o exército contra essas batalhas. Nós vimos isso, Jefité, Sansão, né, Débora, e teve muitos outros juízes que viveram, né, nessa época. E Ana viveu nessa época. Nessa época, não havia um juiz determinado, havia Eli, né, que era o sacerdote, mas a Bíblia não fala de nenhum líder dessa época. E provavelmente era aquele intervalo em que o povo se distanciava do Senhor, se distanciou do Senhor. E isso foi um período ruim, né? O povo estava afastado de Deus e era esse ciclo de pecado, queda, restauração através de um juiz. E a Bíblia fala lá em Juízes 2, de 10 a 11, olha que como os tempos eram terríveis. A Bíblia fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Qual era aquela geração? Aquela geração que havia saído do Egito, passado 40 anos, que todos aqueles haviam morrido. A geração que havia entrado na Terra Prometida, que havia visto todas aquelas vitórias, derrubada de Canaã, de todos aqueles povos ali ao redor, a conquista da terra. Depois daquela geração, uma geração surgiu que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns, que foi tudo aquilo que Deus havia condenado. Né? Em Juízes 21, 25, a Bíblia fala assim também: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Foi nesse contexto que Ana surge. Na verdade, havia um profeta, era o profeta Eli, já era um profeta velho. O problema é que Eli, né, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas Ofni e Finés, que eram os filhos de Eli, eles não eram
fiéis ao Senhor. Na verdade, eles eram homens imorais, porque dentro do rito do oferecimento do sacrifício existia todo um rito. Na lei, havia aquilo que era parte de Deus, a gordura que era totalmente queimada para Deus, aquilo que era parte do sacerdote, que os sacerdotes podiam comer, e isso era muito, muito importante para Deus. Mas Ofni e Finéias, os filhos de Eli, não eram fiéis a isso. Eles comiam a comida que não deveria ser comida, né? A Bíblia fala que quando as pessoas traziam sacrifício, eles já separavam a parte deles, não esperavam a gordura ser queimada como oferta agradável ao Senhor. Então, era um povo não só desviados dos caminhos de Deus, mas seus líderes religiosos também estavam afastados de Deus. Apesar de Eli não estar incluído nisso, né? Mas isso também ajudou para que seu povo se distanciasse cada vez mais de Deus. E Ana vive nessa época. Ela era casada com um homem chamado Elcana, como a Bíblia fala, né? Não tinha filhos. Por essa razão também achamos que ele arranjou outra esposa que chamava Penina. E como nessa época também é uma época de muito pouca valorização da mulher, né? Até hoje, alguns países árabes ali daquela região, as mulheres não são valorizadas. Para ter uma ideia, as mulheres não eram nem contadas no censo. Quando contavam no censo, naquela contagem, eram homens. Até na época de Jesus, né? Quando foi contado aqueles milagres, a multiplicação dos pães de peixe, contaram 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, era uma vida difícil, e além de tudo isso, dessa desvalorização, apesar da Bíblia falar que Elcana amava sua mulher, ela tinha uma rival. Se as mulheres de hoje são extremamente rivais, imagina uma rival dentro da sua própria casa. Você imagina o contexto, o inferno que Ana vivia? Por isso nós vamos aprender hoje 7 coisas com essa mulher maravilhosa. 7 coisas que nós vamos aprender de Ana, e a primeira delas, anota aí. Tem coisas difíceis que vêm do Senhor, não tem jeito. Hoje em dia nós estamos pregando alguns de nós, né, que Deus nos deu esse privilégio de anunciarmos a palavra de Deus. Estamos assim, sabe, às vezes pregando um Deus quase inexistente, um Deus muito volátil às nossas vontades, e a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá no versículo 6 do capítulo 1, o Senhor a tinha deixado estéril. Então o que a gente aprende com isso, gente? Ana sabia quem havia deixado estéril. Tem coisas difíceis que são da vontade permissiva de Deus e não tem jeito. Às vezes são doenças que a gente não controla, às vezes são situações que a gente não controla, às vezes são tragédias da nossa vida que não controlam. E às vezes as perguntam, onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar, onde sempre esteve, nos amando, nos perdoando, né? Mas são coisas que acontecem na nossa vida que Deus está sabendo e Ele está dentro da sua permissão. Às vezes a gente pensa que Deus é uma marionete, acha que, assim, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A Bíblia não fala que tudo de bom acontece para aqueles que amam a Deus. A Bíblia fala que tudo coopera. Até uma tragédia, até uma esterilidade, até uma doença. Quando a Bíblia fala tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Ana entendia isso. Sabe? E eu fico imaginando assim, vocês sabem, já falei para vocês que eu viajo, né? A minha mente é muito visual, muito imaginativa, sabe? Eu tenho algumas amigas que às vezes quando elas estão pensando em ficar grávida, esse ano a gente vai tentar ficar grávida, né? Aí elas falam assim, e aí o problema é quando elas falam isso, as outras amigas ficam na expectativa, eu fico perguntando, e aí, amiga? Amiga, nada. E eu imagino, né, a cada mês, a cada ciclo menstrual, quando a menstruação descia, imagina a tristeza de Ana, a angústia de Ana, e a Bíblia fala que isso acontecia anos após anos. Não foi um ano, não foram 2 anos que Ana tentava engravidar e nada. Eu imagino a dor, né, quando Elcana trouxe uma esposa para dentro de casa. Eu imagino a dor quando essa esposa começou a ter filhos e ela não. Eu imagino a dor de quando essa mulher começou a zombar dela e ela não poderia fazer isso. E às vezes, menina, isso acontece com a gente. Às vezes, mulher, isso acontece com a gente. Nós desejamos algo difícil de conseguir, vem anos após anos, sabe? Às vezes você quer casar, aí chega a 25, chega a 26, chega a 29, chega a 30, chega a 32, chega a 35. Aí você olha para suas amigas, todo mundo casando, e aí?
Por que, Deus? Por que eu não? Mesma pergunta que Ana fazia, né? Às vezes a nossa família é tão cruel, né? Quantas meninas vêm conversar comigo e dizem, Fabi, o problema não é estar solteira, o problema é aguentar as piadas da família. Sabe, aqui na região norte tem uma brincadeira muito chata, vai ficar pra titia. E muitas vezes a gente nem percebe o quanto isso dói em alguém que está esperando no Senhor. E às vezes é um emprego que você quer, às vezes é uma faculdade que você sonha fazer, mas você não tem condições financeiras de pagar. Às vezes é uma casa, porque onde você mora é um inferno total e você sonha em sair dali. São muitos sonhos que muitas vezes Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, mas eles não vêm. Ou vêm coisas difíceis e a gente pergunta onde estava Deus, mas entenda que coisas difíceis também vêm do Senhor. Mas aí, o que a gente está fazendo em relação a isso?